No vídeo anterior, nós discutimos o modelo de variedade de insumos. É uma estrutura de setor de produção de bens finais, setor de produção de bens intermediários e um setor de pesquisa, é uma economia de três setores, onde o setor de produção de bens intermediários tem poder, tem uma competição monopolística, a firma tem poder de mercado. Essa é uma estrutura que vai nos acompanhar nessa unidade, vai ser nossa base de modelagem para essa unidade. Nesse vídeo, nós vamos discutir uma outra apresentação do mesmo modelo, é, só que agora, no lugar de supor que para produzir pesquisa, né, para o setor de pesquisa, você precisa levar uma parte dos bens finais, nós vamos supor que você vai destinar trabalho para isso. Você pode pensar como um trabalho especializado, embora não necessariamente seja isso, porque não tem uma barreira, né, de trânsito, de trabalhar num setor para o outro. Você pode trabalhar em bens finais ou pode trabalhar em pesquisa e não tem uma barreira. Mas se quiser pensar em bens especializados só para facilitar o acompanhamento na cabeça, não tem problema nenhum. Então, você pode pensar assim, mas lembrando esse cuidado, que você não precisa ter um título para ser pesquisador aqui, nem nenhuma barreira ao trânsito de trabalho num setor e outro. Essa modelagem é a que o Homer usa no artigo dele de 1990, então tem esse aspecto que é interessante, e continua existindo a escolha, em última instância, né, de consumo ou investir em pesquisa, porque se você tira parte da força de trabalho da produção de bens finais e manda para o setor de pesquisa, você está atingindo a produção de bens finais. Então o trade-off não muda, o modelo tem o mesmo trade-off. Você abre mão de consumir agora para investir, para obter uma patente que vai te gerar um fluxo de renda. Então o trade-off é absolutamente o mesmo, não tem diferença no trade-off. O que muda é só a forma de modelagem. Em vez de você tirar explicitamente uma parte dos recursos, vai tirar uma parte da força de trabalho. Vamos ver porque é interessante. Primeiro, para conhecer a versão original. A versão anterior, eu tenho a impressão que a Guion e o Howitz apresentam no livro e dão ênfase, porque vai ser assim que os modelos vão ser usados nos próximos vídeos, no restante da discussão. Então fica compatível com os outros modelos, né? Se quiser conversar os modelos, fica mais fácil. Mas essa é a original e é interessante também. Os resultados vão ser basicamente os mesmos, mas vale a pena apresentar, é uma discussão bacana. Ah, então considere o modelo anterior, daquela mesma estrutura de modelagem, porém supõe agora que a força de trabalho é dividida entre quem trabalha na produção do bem final, L1, e quem trabalha com pesquisa. Então nós temos parte dos trabalhadores estão lá produzindo bem final e parte da força de trabalho estão lá pesquisando, fazendo pesquisa. Essa é a ideia. De forma que a força total de trabalho é L1 mais L2. Com essa nova especificação, a função de produção agora é escrita com L1 no lugar de L, porque só L1 estão aqui na produção de bens finais. O resto da força de trabalho saiu. Então é o que eu digo, como L1 é menor que L2, L1 é menor do que L, dado que L2 necessariamente é positivo, então não faz sentido, força de trabalho negativa, né? Então há uma redução da produção. Alfa entre 0 e 1, a hipótese vai lá. Bom, como a função de produção do bens finais é basicamente a mesma, só muda o L1 no lugar do L. E como continua a transformação, né? O modelo é o mesmo, só vai mudar isso. Então, aquela transformação 1 para 1, o lucro do bem intermediário continua sendo absolutamente o mesmo, só que com L1 no lugar de L. Então, as empresas do setor intermediário vão produzir L1 alfa, 2 menos alfa, pelo mesmo motivo do vídeo passado. Quem não lembra, dá uma olhadinha nas notas de aula ou nos slides do vídeo passado, pelo mesmo motivo. Note que, mais uma vez, o I não entra aqui, né? Então a produção é igual. E o lucro do monopolista, também igual para todos os monopolistas, vai ser dado também. Só muda aqui que tem um L1 no lugar do L. O resto é o mesmo, é a mesma coisa. Bom, no setor de pesquisa vão aparecer duas alterações lá no setor de pesquisa. A primeira, óbvia, é que o insumo para pesquisa é trabalho, L2. Então, não tem mais aquele R, né? Você não vai botar mais uma quantidade de recursos de bens finais na produção de pesquisa. O que você vai fazer é destinar trabalho. Naturalmente, quanto mais trabalho,
mais patentes você vai gerar, mais pesquisa vai aparecer. Também foi colocado um spillover. Um spillover nesse sentido aqui. Quanto mais bens intermediários existirem, mais fácil será criar novos bens intermediários. Então, tem um efeito desse tipo, né, uma espécie de externalidade, um spillover, que se já tem muito bem intermediário, então fica mais fácil desenvolver bens intermediários. E quem tem pouco bem intermediário é mais difícil. Alguns podem argumentar que é intuitivo, porque é um lugar que já tem muito bens intermediários, uma economia sofisticada, que já tem uma capacidade de pesquisa qualificada. Outros podem achar pouco intuitivo, porque se já tem muito é mais difícil inventar um novo, mas essa é a hipótese que é feita e nós vamos seguir. Então, a produção de pesquisa, né, o setor de pesquisa passa a ser M ponto, que é o que vai acrescentar de patentes, Mi, aquele mesmo parâmetro de eficiência, no lugar do R aparece um L2 e agora um M, que é o número de patentes. Então, M ponto será tanto maior, quanto mais eficiente for o setor de pesquisa, quanto mais gente estiver trabalhando no setor de pesquisa e quanto mais patentes já existirem. O lucro do setor de pesquisa agora vai ser PR é o valor da patente, né? Mi L2, então isso aqui é igual ao que está lá. A diferença é que agora, em vez de ser menos R, o M que aparece aqui não aparece lá, então lá seria PR Mi R, maiúsculo. Aqui é Mi ML2, menos W, que é o salário, L2, porque você não está bocando R, você está contratando trabalhador e, claro, você tem que pagar o cara. O salário, o W é o salário dos pesquisadores. O salário bom, vou já falar, eu estou antecipando aqui a conversa, então vamos lá, vamos seguir minha apresentação. Mas o que eu vou dizer é que o salário vai ser o mesmo nos dois setores, né? Porque não tem nenhuma barreira à entrada, não tem. Para trabalhar com pesquisa você precisa ter um título de mestrado ou doutorado, né? Vocês estão buscando esse título. Nesse mundo aqui do modelo não é assim. Você pode. No mundo de verdade é mais ou menos assim. Na academia precisa, mas se você quiser sair inventando coisa, você não precisa. Vai ter que financiar. Depois nós vamos discutir financiamento. Mas assim, então o salário vai ser o mesmo. Eu já antecipei, depois eu falo melhor. Bom, com concorrência perfeita, vale a hipótese de lucro zero, continua valendo, de forma que R agora é Mi, M, Pi sobre W. Né? Só resolver para R. Né? Iguala isso aqui, vem para cá, L2 cancela com L2, e aí vai ficar Mi, M, Pi sobre W, é o valor de R. Então agora sim, para determinar W, lembra que não existe barreira à imigração do trabalho entre setores. Então você pode ser pesquisador um dia e no outro dia você vai trabalhar com a produção de bens finais ou vice-versa. Você pode ser um trabalhador de bens finais que resolve ir para o setor de pesquisa. Sendo isso verdade, o salário tem que ser o mesmo nos dois setores, né, para equilibrar. Porque se tiver diferença de salário, você vai migrar para aquele setor. Então, em equilíbrio, o salário há de ser o mesmo nos dois setores. E como a produção de bens finais está ocorrendo em ambiente de concorrência perfeita, o salário tem que ser igual à produtividade marginal do trabalho. Isso é um resultado básico de concorrência perfeita. Assim como o preço dos insumos tem que ser igual à produtividade marginal do insumo, e nós usamos isso para calcular a demanda inversa e obter o preço como função da quantidade, substituir, encontrar o X. Fizemos isso no vídeo anterior e nesse nós não fizemos, porque apenas repetimos que é igual. Aqui é a mesma lógica, nós vamos derivar em relação a L para encontrar a produtividade marginal do trabalho, que vai ser o salário. Então, salário é igual a 1 menos alfa, L elevado. Aqui esse MX é porque eu já estou lembrando que o X é igual, e resolvendo a integral, né? A integral está aqui, o valor de X é igual, cadê a função de produção? O valor de X é igual para todos, então essa integral aqui fica fácil. Então já estou usando esse resultado. Deixa eu voltar. E derivando, né? Então L1 está 1 menos alfa, vem 1 menos alfa para cá, fica L1 menos elevado a menos alfa, mx alfa. Vou substituir o valor de x, eu tenho o valor de x, então fica W igual a 1 menos alfa, L1 elevado a menos alfa, M, L1 alfa, alfa, 2 alfa sobre 1 menos alfa. E finalmente, fazendo a simplificação, né? Esse L1 menos alfa morre com esse L1 alfa. O salário acaba ficando com essa forma aqui. 1 menos alfa, alfa elevado a 2 alfa, 1 menos alfa, M. Interessante notar que o R é proporcional a M e o W, né, o salário, também é proporcional a M. M aqui, ele tem um poder gigante, né? O M, como eu disse, ele é o motor da produtividade. Nós já discutimos isso também no vídeo passado.
Bom, conhecido o W, você pode escrever o R dessa forma, e aí como o M aparece dos dois lados, né, como eu chamei a atenção, ele aparece no R, ele aparece no W, você aí vai cancelar os dois efeitos no cálculo de R, no cálculo final de R, e aí você tem a continha aqui, é só substituir o W que nós acabamos de calcular aqui. O pi nós conhecemos também, aqui também deu um errinho, esse negócio de copiar e colar, o erro carrega, mas esse pi aqui é o lucro do monopolista, é o pi maiúsculo. Então, substituindo e fazendo a solução, eu tenho que R é igual a alfa mi L1. Então, esse é o valor de R já em termos dos parâmetros. Bom, para obter o crescimento da economia, eu vou no setor de pesquisa, eu vou calcular G igual a M ponto sobre M. Fica fácil de fazer, porque lá do setor de pesquisa nós já temos que M ponto é igual a μL2, então M ponto sobre M é igual a μL2. Então, μL2, cadê? μL2, isso aqui é igual a μL menos L1, isso aqui é igual a μL menos ml menos ml1, que devia estar aqui, né? Vem aqui dessa expressão, então outro typo, desculpem. ml menos ml1, ml está ok, ml1 é igual a R sobre alfa, sai daqui o resultado. Ó. ml1 é igual a R sobre alfa, tá vendo? Sai daqui da definição de R. Então, R sobre alfa. Com isso, eu posso escrever que R é igual a alfa ml menos G. Né? Então, R, resolvendo daqui, é igual a... Passa para cá, R sobre alfa vai ser ml menos G, multiplica por alfa, R é igual a alfa ml menos G. Da equação de Euler, eu tenho que G é igual a R menos ρ sobre sigma, é a mesma, do lado da demanda é igual. Então, eu vou fazer aqui as substituições, né? Usando a substituição de R para obter, eu tenho essa expressão R igual a alfa ml menos G. Eu vou usar aqui. Então vai ficar G sigma igual a alfa ml menos alfa G, porque o alfa está aqui multiplicando todo mundo. Então alfa ml menos alfa G menos ρ da expressão. Resolvo e obtenho aqui que G é igual a alfa ml menos ρ sobre alfa mais sigma. Então essa é a taxa de crescimento da economia nesse modelo. Então a vídeo passado nós tínhamos a taxa de crescimento da economia, agora nós temos também a expressão da taxa de crescimento da economia. Como esperado, as principais propriedades do modelo anterior permanecem nessa especificação. O crescimento da economia será tanto maior quanto maior for a produtividade do setor de pesquisa, MI. Então, quanto maior for o MI, mais a economia cresce, o setor de pesquisa é a chave para o crescimento, e aquele problema do L, que incomodava, mas continua presente, resolvesse ia ser ótimo, mas ele continua presente nesse modelo. E a questão da armadilha da pobreza, que é outra coisa que aparece sempre nesse tipo de modelo, né? Então é bem marcante de AK, então tem essa possibilidade, se L for muito baixo, é mais difícil, mas se Mi for baixo demais, no extremo Mi é zero, aí você vai estar preso você não consegue gerar pesquisa de jeito nenhum, aí a economia está presa numa armadilha de pobreza. Então, esse vídeo complementa com o passado, né? É menorzinho, mas ele complementa com o passado, mostrando duas versões para o mesmo modelo. Então, se você for tentar trabalhar com esse tipo de modelo, fica aí duas alternativas para você estruturar o seu argumento, né? Você vê qual que é mais viável, qual que é mais interessante e estrutura o seu argumento de acordo com isso. Os resultados, de novo, eles são mais ou menos os mesmos, e aí os resultados importantes a eficiência do setor de pesquisa é o parâmetro-chave para o crescimento. O L tem um papel, o total da população. Repara que o que entra é L, não é exatamente o L2, como alguém podia imaginar. Assim como o R não entrou lá no outro, o L2 não aparece aqui. Quer dizer, claro, você pode sempre dizer que L é igual a L1 mais L2, aí o L2 aparece. Mas como essa soma é constante, o que vale no fim é o L propriamente dito e não como você está dividindo a sua pesquisa a sua mão de obra em pesquisa e produção de bens finais. Isso quem vai dizer é o modelo, as produtividades e tal, aquela hipótese de igualar salário acaba definindo essas coisas. E aí o MIC é importante para o crescimento. Então, é isso.
Esse é o modelinho de variedade é, com trabalho na produção de pesquisa. E aí no próximo vídeo, esse vídeo ficou curtinho mesmo, era a ideia. Às vezes eu fico com medo de fazer um muito grande, aí eu decido, mas certamente isso aqui cabia no vídeo anterior. Mas era a ideia original, era só para apresentar esse modelo. E aí nós vamos passar então para os modelos de qualidade, que são o próximo bloco de modelos aqui dessa unidade. Obrigado pela atenção.